o que Ele vai fazer? Ele vai quebrar a minha vida e, se necessário, fazer o quê? De novo. Quando nós cantamos essa canção, ela é tão preciosa que ela nos leva a entender que todo o processo de transformação da nossa vida está nas mãos de Deus. E é incrível como que nós temos uma tendência, eu falo isso porque eu também, né? Uma tendência, uma resistência em deixar que Deus faça o trabalho e a gente quer fazer ele por nós mesmos, né? Não sei se você já se deparou com alguma vulnerabilidade, alguma dificuldade que você tem, às vezes um mau hábito, que você talvez luta uma vida inteira para conseguir vencer e não conseguiu. Sabe por quê? Porque na verdade não é você que tem que conseguir. Você precisa ter fé para que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que quebra e faz de novo, possa realizar essa obra na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Porque é extremamente importante, queridos, que nós tenhamos uma transformação que não seja mérito de forças humanas. Sabe, a gente tem uma cultura de semideuses depois que nos convertemos, de que assim, nós temos que parecer com Deus a qualquer custo. Mas na verdade, é um processo no qual o próprio Deus precisa trabalhar, precisa atuar em nossas vidas. A Bíblia diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus que as coisas irão acontecer na nossa vida, que as coisas irão acontecer no nosso interior. É claro que eu preciso ter uma predisposição de querer, e essa predisposição ela tem tudo a ver com você crer em Jesus e você dar lugar para que Ele venha agir sobre a sua vida. Mas lembra e não se esqueça de que o Senhor precisa ter um lugar para agir, para fazer, para realizar. E é engraçado, quando a gente é adolescente, e eu fui adolescente, eu glorifico a Deus, adolescente na casa de Deus, adolescente convertido, a gente lutava uma vida inteira para conseguir vencer os maus hábitos da adolescência por nós mesmos. E é uma luta, é um sofrimento, é uma dor, que a alma fica angustiada, porque nós amamos o Senhor e nós queremos sempre o quê? Acertar, não é isso? Mas depois que a adolescência parece que passa e a maturidade espiritual ela é engajada em nosso coração, nós passamos a perceber que na verdade não tem nada a ver com a gente, mas tudo a ver com o Senhor. E aí nós vamos dando espaço para que Deus venha e realize a obra em nós. E aí nós fazemos aquela oração tão simples, mas tão poderosa: Senhor, eu já não aguento mais, eu não consigo mais lutar, eu não consigo mais fazer com as minhas próprias forças. Aí Deus nos diz assim: agora que você já não consegue mais, é hora de eu começar a agir. E aí aquelas resistências que nós tínhamos começam a ser quebradas e não existem mais. E aquilo que tanto nos atormentava, aquilo que parecia que estava como um chiclete na gente, passará embora. E aí, depois de um tempo, nós percebemos que nós realmente fomos mudados, fomos transformados, mas não foi pela nossa força, não foi pela nossa capacidade, foi pela força e pela capacidade de Deus. Muita gente tem desacreditado na graça, no favor de Deus para com as nossas vidas. Muitos têm até pregado isso, e eu quero dizer uma coisa, queridos: não desmereça a graça de Deus. Não desmereça o favor de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque é exatamente a graça e o favor de Deus que vai conduzir a nossa vida a uma vida de transformação, dia após dia. Mas quando eu deixo a graça de lado e eu quero trabalhar sozinho, sabe? Tem gente que gosta de trabalhar sozinho por si só, e aí quer tentar mudar, se mudar de qualquer maneira e fica frustrado. Quero dizer uma coisa, irmãos, tem gente que até que já está desviado, sabia?
Tem gente que se desviou, que saiu da casa do Senhor, sabe por quê? Porque não consegue mudar. E é equívoco isso, né? Porque não é ele que tem que mudar, não é ela que tem que mudar. Sabe quem tem que mudar? É o Senhor. Mas o problema é que a pessoa nunca deu lugar. Sempre quis fazer com a sua própria capacidade. E a revelação da graça de Deus sobre nós, ela é tremenda. Quando entendemos que Deus nos ama e que Ele está nos aperfeiçoando dia após dia, a única tarefa que precisamos ter é dar lugar para o Senhor. Tem uma canção antiga que eu gosto, que fala assim, olha, que o único trabalho que nós temos é descansar. Vocês sabem cantar essa canção? Não é? Se vocês souberem depois, é muito interessante. Porque na verdade, nós não temos nenhum outro trabalho, senão o trabalho de descansar em Deus. Então, quero deixar esse recado nessa manhã. Descansa em Deus. Descansa no Senhor. Sabe as resistências que você tem enfrentado? Tremendas. Você fala, pastor, se você conhecer, é difícil. Existem resistências que as pessoas têm até medo de conversar. Tem resistências, queridos, que talvez você nunca disse para ninguém. Acontece. Coisas que só está dentro de você. Você acha assim que você não pode contar para ninguém, porque ninguém vai te entender. Então conta para o Senhor. Na verdade ele já sabe, né? Então dá lugar para o Senhor entrar. Jesus, ele traz uma revelação tremenda nas cartas de Apocalipse. Ele fala assim, olha, estou à porta. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Então, quando nós de fato entregamos a nossa vida a Cristo, precisamos fazer isso por completo. Precisamos deixar que o Senhor entre e que a sua graça nos transforme. Pare de lutar com as suas próprias forças e deixa aquele que tem todas as coisas no seu controle lutar por você, mudar você. Porque é assim que Deus faz. Deus nos ama do jeitinho que nós somos. Você pode dizer isso? Deus me ama do jeito que eu sou. Tem essa forma mesmo. É assim, ó, do jeitinho. Deus não tira nem o fio de cabelo. Olha isso. Olha que maravilhoso. Você só precisa crer, você só precisa confiar, você só precisa descansar. O resto, Deus vai fazer. Deus, na verdade, já está fazendo. Mas talvez nesta manhã existam lugares que Deus precisa percorrer. A canção que nós cantamos dizia, sonda-me e me conhece. Sonda o meu coração. O salmista, em todo tempo, ele dizia isso. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim o quê? Algum caminho mau. Tem, Senhor. Então me tira. Percebe que ele transfere a responsabilidade para o Senhor, porque na verdade é dele, é do Senhor. Que nessa manhã você permita que o Senhor alcance os lugares que talvez você nunca abriu a porta para que ele pudesse entrar. E você vai ver que transformação poderosa você viverá pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Fique de pé. Senhor, nós te damos graças nessa manhã. Te louvamos, Pai, por esse intervalo. Te louvamos porque sempre temos uma maneira, um momento de compartilhar algo, Senhor, que é pontual na vida diária da igreja. E Deus, nesse momento que nós entendemos que é graça, é favor imerecido, é o Senhor atuando em nossos corações. Que Deus, talvez uma vida inteira de fracasso por tentar lutar por si só, não tem jeito. Nós passamos a entender a revelação da graça do Senhor e compreendemos que na verdade não tem nada a ver com a gente, mas tudo a ver com o Senhor. Por isso, Deus, eu peço pela tua igreja. Deus, sonda os corações, sonda, Pai, vai nos lugares talvez que
que nunca foram alcançados, porque não houve permissão. Deus, e nessa manhã, Deus, a tua igreja abre a porta dos lugares mais resistentes da alma, do coração, das lembranças, e permite que o Senhor entre e libere cura, e libere transformação, e libere mudança. Ah, Senhor, comece a tua obra, mas continue, Senhor, com liberdade, atuando nos nossos corações, atuando em nossas vidas, porque o nosso coração, Deus, é teu, o nosso coração pertence ao Senhor, e nós declaramos que o nosso viver está nas tuas mãos. Eu abençoo a tua igreja, essa é a oportunidade também tão maravilhosa que temos de dizimar e ofertar. Deus, eu profetizo sobre a tua igreja uma colheita de 100 por 1 de cada, Deus, contribuição que os teus filhos entregarem na tua casa. Eu abençoo a tua igreja e eu consagro os dízimos e as ofertas que entraram nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar o nosso melhor ao Senhor. Senhor, pode se sentar? Você me empresta aí. Posso? Preciso. Eu tenho um pouco mais de espaço hoje. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Hoje é a ceia do Senhor. Esse momento tão maravilhoso, né? De nós participarmos desse banquete espiritual, essa renovação tremenda da parte do Senhor. E hoje eu quero falar sobre santidade, uma decisão que nós podemos aceitar. Hebreus capítulo 12, versículo 14. O 14 e o 15, a palavra de Deus diz assim, olha: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Quero repetir o versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu abro meu coração para ouvir a tua palavra. Fala comigo, Senhor, porque sou teu servo e preciso da revelação do Senhor na minha vida. Amém. Queridos, santidade. Santidade é um tema tremendo e um desafio para muitos, né? Na verdade, quando nós lemos o texto, procure viver em paz com todos e a santificação. E essa parte final do versículo é tenebrosa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitos vivem, às vezes, um estilo de vida com medo de Deus, com medo às vezes das pessoas, das circunstâncias, e até mesmo com medo do diabo, porque às vezes tem passado por desafios tremendos no que diz respeito à santificação. E na verdade esse texto, ele não vem para nos amedrontar, ele não vem para nos deixar com medo, ele não vem com o objetivo de forçar uma obediência, né? Porque parece que é assim, você tem que ser obediente por obrigação, né? Porque senão você não vai ver o Senhor. E na verdade, esse texto, ele está dentro de um contexto tremendo. Porque o versículo próximo diz assim, olha, cuidem para que ninguém fique afastado de quê? Da graça de Deus. Percebe que a santificação, e lembrem-se disso, queridos, a santificação no contexto da nova aliança não é um processo de obediência, mas é um processo de amor. Deus, ele deseja que nós venhamos ser santos, não por obediência à lei, não por obrigação, mas Deus deseja que nós venhamos ser santos e como estilo de vida desenvolver essa santificação por amor. Já percebeu quando tem pessoas que quer forçar as pessoas a gostarem dela? Já viu? Isso é muito chato, não é? Tem gente que é assim, quer forçar a gente a gostar. Tem gente que gosta de ter tanto controle que quer pegar o cabresto, né? E ficar assim, controlando. Fica aqui. Tem gente que fica com tanto medo de perder outros, que dominam, controlam, intimidam, né? Tem gente que faz até um show, né? Aquele show, né? Da vida. Aquelas atitudes imaturas para controlar, para segurar, né? Mas não é o que Deus quer, queridos. Na verdade, Deus nem precisa disso, né? Acho que Deus, quando decidiu enviar Jesus, ele falou assim, olha, basta. É um novo tempo. É uma nova aliança. É uma nova maneira. Não dá mais para que as pessoas me obedeçam por obrigação. Eu não quero mais isso. Por medo, não. Senhor, ele certamente, isso aí é uma reflexão minha, tá, queridos? Eu só assim, não, eu quero amor de verdade. Cansei. Deus, ele podia se revelar a alguns apenas, pouquíssimos, né? A gente percebe ao longo da história, Deus se revelava a uma pessoa, a um profeta, a um sacerdote, e era uma situação assim que realmente não estava mais agradando a Deus. Eu só falei,
Depois de 400 anos que Deus começou a pensar, porque existe um período interbíblico que se fala que Deus não se revelou, né? Eu acho que foi o tempo que Deus precisou para pensar, refletir, falar assim, ó, vou dar um basta nisso aí, e agora eu quero um novo tempo, um tempo de graça. Eu quero um tempo que eles entendam que não tem nada a ver com eles, mas tudo a ver comigo. E eu vou enviar o meu filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Não fica com medo, não venha viver com medo, mas tenha vida eterna. Eu vou enviar o meu filho para que tenham vida e vida com abundância. E aí ele mandou Jesus. Ele mandou Jesus, isso foi tão tremendo, isso é tão maravilhoso. Essa revelação da graça de Deus, do favor de Deus, que acolhe, que nos envolve. E a única coisa que precisamos fazer é crer genuinamente, é crer de uma maneira ímpar, única na nossa vida. E a partir de então, tudo que Deus deseja que nós venhamos viver, nós passaremos a viver de acordo com a revelação dele para as nossas vidas. Primeira coisa que eu quero dizer, queridos, é que o que produz em nós a santificação, que é um processo, o que produz em nós a santidade, que é uma decisão, uma atitude, é a graça de Deus. Nós não podemos cair na armadilha da obediência pelo medo, mas nós precisamos continuar firmes na decisão pela fé. Queridos, quando nós cremos genuinamente em Cristo, quando nós de fato damos lugar para uma fé genuína em nossos corações, um crer em Deus, porque às vezes a gente crê mais nas pessoas, no pastor, no missionário, no obreiro da oração forte, do que em Deus. Na verdade, o que pode fazer o favor por nós é Deus. Que nós esquecemos da graça e do seu favor que desenvolve em nós a santidade, que desenvolve em nós essa característica de ser puro, de ser santo, de estar em paz com todos como um estilo de vida. A Bíblia vai nos mostrando em vários pontos que nós precisamos compreender que santidade não é um não. Às vezes a gente pensa assim, ó, santidade é não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, mas na verdade santidade, queridos, à luz das Escrituras, é um sim. É um sim à justiça, é um sim à paz, é um sim a uma vida de alegria no Senhor, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito. Santidade não é mais viver uma vida, eu sei que tem que dizer não. Eu falo isso, querido, porque eu lembro da minha adolescência. A gente vai construindo a revelação de Deus no nosso coração, é com o tempo. E é um desafio a gente pensar assim, ó, tudo eu não posso, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Para eu seguir em frente, eu desisti de escutar os nãos e comecei a encontrar os sims de Cristo. Mas a verdade, queridos, é que santidade é um sim a uma vida diferente, harmoniosa, de alegria, de paz, de justiça. Hebreus capítulo de número 10, vamos lá, está aí pertinho. Hebreus capítulo 10, versículo 11 a 23, nós vamos ler, olha, santidade é a experiência da paz pessoal com Deus, graças ao caminho aberto por Jesus Cristo, aleluia. Paz que é manifesta do perdão que nos permite um relacionamento pessoal com Deus e nos estimula a um relacionamento de amor uns com os outros. Vamos ver o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 11. Ora,
todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Isso aqui, queridos, está falando da lei antiga. Isso aqui está falando do tempo em que o sacerdote, uma vez por ano, oferecia sacrifício de expiação ao povo diante de Deus. E na verdade essa atitude não era capaz de remover pecados. Mas perceba, versículo 12: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei, olha, queridos, as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Olha que tremendo, um tempo diferente, aonde as escrituras virão para o nosso coração, aonde a revelação de Deus estará impressa na nossa vida, na nossa alma. E o texto continua dizendo: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifícios de pecado. Perceba que é o Senhor quem vai realizando essa obra de purificação, de santificação, de mudança dentro do nosso coração. Eu quero dizer nessa manhã: deixa Deus trabalhar no seu coração, deixa Deus desenvolver a santidade em você, deixa Deus imprimi-la no seu coração. Dá lugar para o Senhor. Dá lugar para uma vida de graça, de paz, de justiça. Manda embora a tristeza, manda embora a angústia, manda embora o medo que está dominando o coração. Portanto, meus irmãos, versículo 19: tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Então, queridos, nos resta nos aproximar do trono da graça, nos resta entrar com ousadia na presença de Deus. Percebe que quando eu penso em santidade, não há resistências humanas, mas é o poder de Deus operando em mim, operando em nós. E esse poder transformador, restaurador, nos muda, nos transforma. E aí eu vou aproximar-me cada dia mais de Deus. E aí percebe que o que nós temos que fazer, na verdade, é ter mais intimidade com Deus. Sabe aonde, queridos, os maus hábitos são vencidos? Na presença de Deus. Sabe onde que os maus costumes, os pecados, as mazelas do ser humano são vencidas? Na presença de Deus. É naquele lugar secreto onde talvez você fecha a porta do seu quarto e entra e vai ali falar com o Senhor, contemplar a sua grandeza, contemplar o teu amor, parar de se auto-julgar, mas passar a olhar para o Cristo transformador, o Cristo ressurreto, o Cristo que foi sacrifício
vivo para perdoar os nossos pecados. E nós não precisamos de pagar mais nada, porque Ele já pagou. Porque não há mais o que pagar, porque Ele já pagou por nós. Então agora nós precisamos viver essa graça. Sabe qual é a impressão que às vezes eu penso? Imagina que você tem um pai, vamos considerar, né? Nós. E aí o pai vai no mercado e paga uma conta lá, assim, ó, tá paga toda a compra que o meu filho precisar a partir de hoje. E aí nós insistimos de ir no mercado para pegar o que nós precisamos para viver, suprimentos básicos para a vida, e aí nós insistimos em fazer o quê? Pagar de novo. Mas faz sentido eu querer pagar de novo uma coisa que já está paga? Quando eu faço isso, eu estou deixando de desfrutar aquilo que meu pai me deu. Então, quando nós entendemos que na verdade já foi pago, o que eu preciso é desfrutar. Então eu quero dizer uma coisa para você: desfrute. Desfrute do preço que Jesus pagou por você. Desfrutemos da graça que o Senhor imprimiu em nós. Desfrutemos dessa vida de paz, de alegria, de justiça, de gozo no Espírito, porque é a vontade de Deus, e mantenha isso firme no seu coração. Eu quero dizer que nós não nos tornamos mais aceitáveis diante de Deus por causa do nosso comportamento. Sabe por quê? Porque isso se chama moralismo. Muita gente, queridos, quer ser moralista à luz das Escrituras. A gente não precisa mais disso. Cristo já revelou para a gente que nós precisamos. E pensar que nós vamos nos tornar aceitáveis por causa do nosso comportamento não é o que Deus espera de nós. Para o moralista, a cruz não é a única base para aceitação por Deus, mas a cruz é apenas um acessório para o nosso desempenho. O moralismo é a morte da santificação ao transferir toda a ênfase para o comportamento humano. Na verdade, o moralismo é outra palavra para auto-santificação. Queridos, nós não nos santificamos por nós mesmos. Não é a nossa capacidade, mas é a capacidade de Deus. Romanos capítulo 3, vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 20. A Bíblia vai nos dizer assim, olha: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Ninguém será justificado por obras da lei. Ninguém. Pois pela lei veio pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Aleluia. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Gratuitamente, não temos que pagar, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso, sabe para quê? Para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem é o justificador? É o próprio Deus.
por meio de Jesus. Aí o texto continua dizendo, versículo 27, onde fica então o orgulho? Pergunta. Foi totalmente excluído. Por meio da lei? De que lei? De qual obra? Não, por nenhuma delas. Pelo contrário, por meio da lei da fé, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Percebe, queridos, que a revelação do processo de transformação que Deus realiza em nós, não é nós, é o Senhor. Percebe que aquele que realiza a justificação em nós, não somos nós, é o Senhor. O nosso papel é crer. O nosso papel é dar lugar para que o Senhor realize de fato a sua obra em nós. Deus não vai te aceitar por seu comportamento. Deus vai te aceitar pela sua fé. Ah, pastor, então eu vou fazer qualquer coisa. Isso não é uma vida de fé. Pastor, eu vou agir de qualquer maneira. Essa não é a vida que o Senhor espera de você. Entenda uma coisa. Quem crê genuinamente, ele dá espaço para que o melhor de Deus aconteça. Percebe que toda resistência que nós ainda guardamos é porque nós decidimos guardar. Todo mau hábito, mau costume que nós ainda mantemos é porque nós decidimos manter. Porque se nós abrirmos a porta para que Deus possa entrar, para que se nós orarmos todos os dias como o salmista, sonda o meu coração, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. E oramos, e vamos dando espaço para o Senhor entrar nos lugares que as pessoas nunca entraram. Nem o terapeuta sabe. O Senhor vai entrando, você vai dando lugar, e Ele vai passando por seu sangue. Ah, o poder do sangue, perdoador, transformador, libertador do Senhor, vai alcançando nossos corações, vai alcançando nossa alma, nos transforma, nos muda, e aí nós entendemos que se vivemos para o Senhor, e se for para morrer, vamos morrer também para quem? O Senhor, como Paulo disse. Porque a vida que nós vivemos aqui, vivemos para Deus. Eu quero finalizar dizendo, queridos, que santidade, ela é alcançada por um processo de santificação. É um processo que se desenvolve quando tiramos o foco no que está errado com a gente e colocamos o foco no que está certo com Jesus. Tiramos o foco do que está errado com a gente, queridos. Você compartilha a mesma experiência que eu, com certeza. Eu me converti e a conversão foi se amadurecendo em mim, né? A gente para de tomar aquele leite espiritual, aquele leitinho, né? A gente vai amadurecendo e aí a gente se depara com a situação das nossas dificuldades, das nossas fragilidades, e é incrível. Quem ama Deus de verdade sofre com isso, é ou não é? Você dorme pensando nisso e acorda pensando nisso. É a dificuldade, é ou não é? Mas percebe agora que o que nós temos que fazer é tirar o foco de nós. É parar de ver o que está errado com a gente, sabe por quê? Porque Deus já viu, nós já sabemos. Mas agora nós precisamos começar a olhar para o que está certo com Jesus. Ele é o perdoador, Ele é o transformador, Ele é o justificador e Ele é poderoso para aperfeiçoar a obra que Ele já começou no nosso coração. O apóstolo fala isso: aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até os dias do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fechar com Tiago, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos.
Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, sabe, a lei perfeita é a lei da graça, viu, irmãos? É a lei da graça, do favor de Deus. Aquele que observa a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Aleluia. Percebe que se nós formos praticantes da palavra, eu quero dizer uma coisa: praticar a palavra é estar de olho na lei perfeita, você viu dizendo, né? Na lei da graça, do favor. Todo dia você lembra: eu sou amado por Deus, eu sou aceito pelo Senhor, o Senhor está mudando meu coração, o Senhor está transformando a minha vida. Eu te desafio, queridos, tem algumas dificuldades que você está enfrentando? Fala com ela. Sabe que foi uma coisa que eu fiz e faço até hoje. Quando eu me deparo com dificuldades e limitações em mim, que eu sei que precisam ir embora, é como se eu materializasse ela e desse uma ordem para ela: receba o poder de Jesus na sua vida. Pensamento indevido, receba a revelação de Cristo, porque o meu coração já recebeu, mas parece que tem umas coisas que ficam perdidas em nós, e a gente tem que achá-las e permitir que a graça envolva ela. Nós vamos dando essas ordens, e aí nós vamos sendo transformados de glória em glória, porque a vereda do justo é como a aurora do amanhecer, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Para de querer ser perfeito de uma vez só. Permita passar pelo processo transformador de Deus, porque a vontade do Senhor para nós, Deus quer que o nosso coração, e não só a nossa obediência, Ele quer ser amado, e só pessoas livres podem de fato amar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Hoje é dia de ceia, ceia do Senhor, e eu creio que o Espírito Santo irá falar profundamente, continuar falando aos nossos corações.